Eu queria dar as boas-vindas a todos e todas vocês, e esperamos que este webinário sim possa contribuir com a formação profissional e com suas atividades do dia a dia como profissionais na área da nutrição. Então, novamente, todos sejam bem-vindos. Nossas reuniões sempre têm pessoas que participam pela primeira vez, então, faremos umas palavras breves para apresentar o que é o SIG, sigla que para o Grupo Especial de Interesse vinculado à Rede Lasan, conta com um financiamento 100% público. O objetivo do SIG Dietética é promover à distância a difusão e a atualização dos conhecimentos técnicos científicos com vistas a fortalecer a dietética como área estratégica para a segurança alimentar e nutricional por meio da realização de estudos, parcerias acadêmicas interinstitucionais, seminários e outros intercâmbio científico de diálogo com a sociedade. O SIG Dietética é coordenado pelo Laboratório de Dietética Experimental da Universidade Federal de São Paulo e tem sua gestão compartilhada com um comitê executivo formado pelas professoras Angélica Maurício, que é nossa responsável pela apresentação de hoje, da Universidade Federal de Paraná, Aline Risato Teixeira, vinculada à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, eu, professora Elizabeth Slater, também da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a doutora Carolina Capitani, da Faculdade de Campinas, da Unicamp, a Lila Sago, vinculada à Universidade Estadual de Rio de Janeiro, a Lúcia Guerra, vinculada à Universidade Federal de Mato Grosso, Isabel Santana, da Universidade Estadual de Rio de Janeiro, a Josiane Staluti, da Unifesp, a Samantha Mescolotto, da Unifesp, e a professora Semiramis Domeni, da Universidade Federal de São Paulo. Quais serão nossas orientações gerais? Esta reunião estará sendo gravada e, para evitar ruído, por favor, mantenham seus microfones em modo mudo, e ao final da apresentação daremos uma rodada para que todos possam participar, colocando suas sugestões, comentários e perguntas. Também podem utilizar o chat, o bate-papo, para colocar suas perguntas. A nossa reunião terá uma duração de 1h30 e vamos a tentar ter um tempo reservado para que a doutora Angélica faça a sua exposição e ter outro tempo para que se possam inscrever através do chat ou sinalizando com a mãozinha levantada para poder fazer suas perguntas. Então, vamos a falar um pouquinho do tema de hoje e do convidado. Todos vocês sabem que o leite representa um alimento de status social, ele é muito consumido pela população, não somente brasileira, senão mundial, mas, por outro lado, ele apresenta um elevado potencial alergênico e é considerado uno de los más frecuentes componentes dietéticos que causan alergias alimentares. E para discutir este assunto, contamos hoje com a presença da doutora Angélica Maurício, com o tema Técnica Dietética 2 e suas colaborações para a APLV e em dietas e centros de obra. A doutora Angélica possui graduação em nutrição pelo Centro de Estudos Superiores de Londrina, mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Maringá e doutorado em Alimentos e Nutrição pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora da Universidade Federal de Paraná, ministra as disciplinas de técnica dietética já há 14 anos e tem experiência na área
de nutrição com ênfase em análise sensorial e desenvolvimento de produtos sem glúten. Desde 2013, trabalha com resgate de cultura alimentar e memórias sensoriais afetivas, coordena o projeto de extensão A Nossa Comida, Biodiversidade e Saúde, que oferece oficinas sobre cozinhas típicas regionais, e é voluntária e tutora da equipe de nutrição do projeto Médicos de Rua, Médicos do Mundo, atualmente trabalhando com projeto de pesquisas em habilidades culinárias. Se por A ou B tivermos algum inconveniente quanto à transmissão, utilizem o chat, telefone que deve aparecer no lado esquerdo de suas telas. Então, com esta breve apresentação, damos início e dou a palavra à doutora Angélica Maurício para fazer sua apresentação. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, professora Betsy, pela apresentação. Eu gostaria de dizer que dentro dessa conversa, né, que nós vamos ter hoje, é como se a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, e as dietas isentas de ovos, elas fizessem um corte na disciplina de técnica dietética 2. Recentemente, nós passamos aqui na UFPR por um reajuste, né, curricular, e há 3 anos, um pouquinho menos, do que nós estamos ministrando essa disciplina de técnica dietética 2. E ela vem a nos auxiliar nas preparações para as doenças, né, e alergias alimentares que estão aí acometendo grande parte da população. E essa população, né, está nos hospitais e nos ambulatórios e precisando da nossa colaboração enquanto profissionais da saúde. Então, eu vou falar um pouquinho da alergia à proteína do leite de vaca e depois das dietas isentas de ovos e apresentar para vocês o que nós trabalhamos em técnica dietética 2. Bom, então, a professora Betsy, né, falou, nós vamos estar falando aqui da primeira e segunda colocada em alergia alimentar. A primeira mais diagnosticada é a alergia ao leite de vaca e a segunda é a alergia ao ovo, tá? Então, nós temos aqui que ela é de alto potencial alergênico, né, considerado o mais frequente componente dietético causador de alergia alimentar. Então, a alergia alimentar ela é caracterizada por um conjunto de manifestações clínicas consequentes a mecanismos imunológicos decorrentes da ingestão, inalação ou contato com determinado alimento que ocorre em 3 a 4% da população adulta e 8% das crianças menores de 3 anos. Tendo em vista isso, então a gente precisa entender que não é só a ingestão, né? Então, o cuidado, muitas vezes, ele vai além somente do consumo dessa proteína, né? Um estudo de corte retrospectivo em recém-nascidos, incluídos num programa de atenção, revelou que a prevalência de APLV triplicou na última década. De 0,4 em 2004, passou para 1,4 em 2014. E eu estive também conversando com uma pediatra e ela falou que agora, né, entende-se que pelo diagnóstico e pelas reações alérgicas e os testes que estão sendo feitos, a alergia à proteína do leite de vaca, ela está mais fácil de ser diagnosticada. Então, ela pelo menos me disse, né, que hoje, nas consultas, é muito comum que as mães venham para serem auxiliadas em como fazer, né, essa dieta, que a gente já vai falar, para atender a criança sem excluir a amamentação.
Vamos lá? Tá. Então, no aparecimento de sintomas, eu li sobre, né, um artigo onde foram avaliadas 214 crianças com idade média que vinham a esse programa, né, idade média de 9 meses, no primeiro atendimento, sendo 58,4% do sexo masculino, 41,6% do sexo feminino. A idade média do início, né, dos sintomas foi de 2,8 a 2,5 meses, sendo a introdução do leite de vaca de 2,6 a 2,3 meses e a mediana de 2. Como assim a introdução do leite de vaca, né? Nesse artigo, ele trazia que não era só a amamentação, então também tinha a introdução do leite de vaca e outras fórmulas, e por isso que foram analisadas essas crianças e diagnosticado os sintomas e qual o tempo médio em que esses sintomas apareciam. Dentre as manifestações, né, mais sugestivas de APLV, o que foi encontrado pelo programa foi, em maior quantidade, a diarreia, depois a manifestação digestória mais prevalente, em 51,9%, né? A constipação intestinal encontrada em 8,9%, o que chama atenção, né, para essa forma recentemente reconhecida da apresentação da PLV, porque a PLV era assim, tem diarreia, então pode ter a PLV, mas nunca fez essa conversa da constipação com a PLV, né? Depois temos a colite alérgica, que foi encontrada em 34,6%, apesar da predominância de urticária. Os participantes desse estudo, a relevância crescente dos quadros da dermatite atópica se encontrou em 18,2%. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide esse gráfico, né, onde vocês podem perceber os vários tipos de sintomas prevalentes que podem estar associados à alergia à proteína do leite de vaca, né? Então, alguns sintomas já são bem conhecidos, né? E aí a gente tem a diarreia como a grande campeã, depois a gente tem a urticária, né, na questão de pele, e temos a tosse, né, em outras questões relevantes, né. Se vocês observarem aqui, ainda assim, né, o que mais tem ainda de manifestação são as digestórias, depois as cutâneas e depois as respiratórias. Então, a associação desses sintomas que levam, né, as mães ou o médico a chegarem nessa indicação de alergia à proteína do leite de vaca. Bom, após a confirmação, né, do diagnóstico, recomenda-se novos testes a cada 6 a 12 meses, pela possibilidade do desenvolvimento de tolerância, principalmente nos primeiros 3 anos de vida. Então, falando um pouquinho para vocês especificamente, assim, de casos reais, assim, já conhecidos e às vezes muito próximo da gente, tem um caso, né, de uma professora, inclusive do nosso departamento, que a filha dela, ela tinha alguns sintomas, mas não chegou a ter o sintoma de pele, né? Ela não teve urticária, ela não teve nada disso, mas ela tinha muita irritabilidade, ela tinha muita cólica, e a mãe começou, né, a perceber que poderia ser a alergia à proteína do leite de vaca. E quando tem-se alergia, você precisa retirar da mãe tudo que for de leite e derivados.
Mas aí vem um outro detalhe, não é só retirar da mãe tudo que vem do leite e derivados. A gente precisa tomar cuidado com a leitura dos rótulos de alimentos, porque essa leitura que vai nos indicar se ainda existe ali implícito algum componente alergênico. Então, é muito importante que a mãe seja orientada a ler esses rótulos e a entender o que está escrito no rótulo que leva ao entendimento de que ali tem algum componente do leite. Outra questão também é como que você vai, né, fazer essa dieta e perceber se existe melhora ou não nessa criança. A cada 3 meses, né, você deve fazer, a mãe faz totalmente a exclusão e no terceiro mês, por acreditar que haja essa dessensibilização do intestino quanto à proteína do leite de vaca, a mãe começa a reintroduzir em pequenas quantidades alimentos que contenham, e principalmente assim, não uma quantidade muito grande. Então, ela passou 3 meses sem consumir nada, ela vai começar com uma bolacha, o leite, algumas coisas, e perceber se em 24 horas a criança vai ser responsiva a esse consumo da mãe. As crianças sensíveis, elas respondem, às vezes, em até 6 horas. Isso quer dizer que a mãe não vai poder ainda introduzir nada e volta da estaca zero. Ela precisa fazer mais 3 meses de isenção a todos os alimentos e derivados de leite de vaca e ter cuidado também com essa questão, né, do contato, às vezes mexer com algum produto. Depois no relato eu vou falar para vocês que a gente teve um caso, né, que a mãe era confeiteira e o filho com alergia à proteína do leite de vaca. Então, assim, todo cuidado para que também a mãe não leve, né, não só pelo leite, mas de outras formas, esse contato da criança com o leite. E se a criança, daí 3 meses depois, então eu fiz 3, não deu certo, estou fazendo mais 3 meses. Se nesse período a mãe introduziu com 24 horas, não deu nenhuma reação, ok, a criança está respondendo positivamente. E isso nos leva a crer que ela está já dessensibilizada. Então, aos poucos, a mãe vai reintroduzindo e verificando se não há nenhuma reação nessa criança. Não havendo, aí a mãe pode amamentar e consumir, né, leite e derivados sem nenhum problema, e essa criança ela não vai seguir com a alergia à proteína do leite de vaca. Então, tudo isso precisa, né, verificar com esse teste oral. Então, a mãe tira 3 meses, volta, e isso vai se repetindo a cada 3 meses, tá? Se a criança não, até a gente sabe que o correto, né, é a amamentação até os 2 anos, mas algumas mães amamentam por um tempo menor, e o que se indica é que após o término da amamentação, que entre com fórmulas, que a gente já tem algumas fórmulas, né, disponíveis para alergia à proteína do leite de vaca. Então, dentre essas fórmulas, nós temos aqui a proteína isolada de soja, a proteína extensamente hidrolisada ou a fórmula de aminoácidos. Hoje já tem alguns estudos tentando, né, verificar a melhor eficácia da fórmula a partir de aminoácidos. Mas até então, a que é melhor digerida e melhor aceita pelas crianças são as de proteína extensamente hidrolisada.
Aí entra outra questão. Já tivemos também algumas mães que, ao invés de chegar e fazer a fórmula e dar para a criança, elas experimentam a fórmula. Aí entra naquela questão, nossa, isso é muito ruim. E aí elas não entendem, né, que o bebê não tem o mesmo paladar do que a gente e elas nem querem tentar começar a introduzir a fórmula. Então a gente tem alguns percalços aí no meio do caminho que devemos tomar cuidado em orientar essa mãe de maneira adequada e fazer com que ela entenda, né, que aquela fórmula vai ser melhor para o seu bebê e também não vai deixar essa criança chegar a um estado nutricional de desnutrição, hipovitaminoses, que também aparece muito nos estudos, que é a questão da magreza. Bom, aí, depois disso, nós vamos ter... Só um minutinho. Adaptação familiar. Então, a adaptação familiar não é uma coisa assim muito fácil, né? Se é o primeiro bebê, se é a primeira, né, gestação, é um pouco até mais fácil, mas quando tem-se, né, outras crianças que não têm essa alergia na família, aí começa a ficar um pouquinho mais difícil da família entender que isso é algo que é necessário ser feito para atender aquela criança naquele momento. Então, afeta a qualidade de vida não só do paciente, mas também daqueles que convivem no seu meio, já que os hábitos de vida e alimentação precisam ser alterados por todos que convivem com o alérgico. Por exemplo, o pai chega, estava consumindo um leite em pó, uma manteiga, não higienizou as mãos e vai pegar a criança. Isso já pode dar uma reação, né, de urticária, de dermatite. Por isso, precisa ter essa adaptação familiar, tá? Os hábitos de vida e alimentação precisam ser alterados por todos que convivem com o alérgico, pois as reações ocorrem não somente pela ingestão, mas em alguns casos também ao tocar qualquer pessoa ou objeto que tenha entrado em contato com proteínas do leite. Além disso, pode haver reatividade de produtos que contenham proteína do leite em sua composição, como cosméticos, sabonetes, alimentos para animais, medicamentos, protetor solar. Então, a necessidade de ler rótulos não é somente para os alimentos, né? A necessidade de ler rótulos e entender aquilo que pode vir a predispor, né, essa alergia da criança. E aqui nós temos um pouco, né, da socialização. Aí vocês vão falar assim, poxa vida, ela foi ver no Facebook. Não, mas é que um artigo, né, fala dessa questão, né, de um grupo de mães que tem alergia, né, à proteína de vaca, e o relato das suas histórias, e o que chamou mais atenção foi a questão das palavras que estão associadas a essas mães, né? Então, as palavras que mais aparecem são medo, culpa, impotência, força e exclusão. Bom, muitas mães, elas não entendem, assim, que não é culpa dela, né? Que a criança é alérgica à proteína do leite de vaca, então ela se sente, assim, muito impotente, ela acredita que não vai dar conta, que essa criança vai ter uma consequência muito exacerbada na cabeça dessa mãe, do que isso pode causar. Então, hoje, né, esse compartilhamento das histórias ajudam as mães também tirarem um pouco dessa culpa de si, tirar um pouco desse medo, né? Entender que essa exclusão ela pode fazer com que a criança
não tenha mais, né, seja dessensibilizada com 3 meses, 6, 9, 1 ano, e algumas crianças até 3 anos, onde é o mais comum, né? Depois disso já haver essa dessensibilização e a criança ter uma rotina normal. Mas é necessário também entender que pode se estender um pouquinho e alguns adultos ainda assim não reagem e ficam, né, com essa alergia até na vida adulta, o que é mais raro, tá? Então, aqui eu vou pedir licença para vocês para ler o relato de uma mãe que gerou na minha aluna de técnica dietética 2 a vontade de escrever, né, de ter um livrinho, era para ser um e-book, né, mas daí ela fez em formato de livro de receitas para crianças com até 3 anos, né, com alergia à proteína do leite de vaca. E nesse relato, eu acredito que vocês vão entender um pouco do que essas mães compartilham naquele grupo e que, assim, a gente, como profissional da saúde, lendo isso, chega a dar alguns calafrios, né? Porque a gente percebe que é uma desinformação, assim, imensa por parte da sociedade que não entende o mínimo, né? Daquela alergia, daquela, né, doença ali, e que isso não vai causar nenhum mal a outra pessoa e que só está associado à criança e à mãe. Então, eu vou ler esse relato, porque esse relato faz parte da vida dessa minha aluna, porque foi uma tia dela que fez esse relato, e a partir disso que ela construiu esse livro que depois eu vou mostrar para vocês também. Então, né, minha angústia começa quando meu filho completa 3 meses de vida, diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca. No leite de vaca. A primeira coisa que penso é: como meu filho vai conseguir viver sem o leite? Resolvi não me desesperar e seguir as orientações médicas à risca. Afinal, meu filho estava sofrendo muito, com muitas dores, e não podia deixá-lo sofrer mais. A primeira dificuldade que encontrei, já que estava amamentando, foi restringir na minha dieta todos os alimentos que na sua composição continham leite e derivados. Tinha que ler o rótulo de tudo, tive que aprender a decifrar algumas nomenclaturas e tudo que podia preparava em casa: macarrão, molho de tomate, pudim de arroz, pão, entre outros. A segunda dificuldade foi meu trabalho, pois estou confeiteira. Imagina, né, gente? Então, toda vez que eu saía da cozinha, tinha que trocar toda a roupa, lavar as mãos para poder amamentar e não podia cair na tentação de provar minhas delícias. A terceira dificuldade foi a família. Meu marido, graças a Deus, pôde acompanhar todo o processo e me ajudava em tudo, inclusive se cuidando também, pois caso alguma pessoa ingerisse algo com leite, tinha que escovar os dentes para segurar meu filho, pois até um simples beijo poderia lhe causar alergia. Com isso, ficamos mais de 1 ano sem sair de casa e com pouquíssimas visitas, pois familiares tinham medo de passar alguma doença para ele ou que ele transmitisse a doença, um completo absurdo. O pior era ouvir de entes próximos que isso é besteira. Onde já se viu? Não posso beijá-lo sem escovar os dentes? Ou não vai dar uma bolachinha para ele? Isso não faz mal. As pessoas achavam que eu e meu marido estávamos sendo muito radicais com a situação. Explicávamos, mas de nada adiantava. Então, chegou um momento que decidimos ignorar essas frases e nos concentrar no tratamento do nosso filho.
Chegamos a ir em café coloniais, todo mundo saboreando as delícias e eu com um prato de frutas, pois era o único alimento que tinha certeza que não continha leite. Havia olhares de todos aquele clima estranho, mas eu sempre focada no meu filho. Depois de sanado o sangramento intestinal e as cólicas, ele já tinha um pouco mais de 1 aninho. Ainda estava sendo amamentado. Comecei a ingerir quantidades minúsculas de alguns alimentos que continham leite. Esperava 7 dias para ver se não haveria reações nele, para então evoluir na quantidade ingerida. Mais tarde, como a amamentação já tinha tido sucesso, a orientação foi de introduzir a ele os alimentos que continham leite, mas no mesmo sistema de evoluir a partir de uma quantidade minúscula. Desmamei quando ele tinha 2 anos. Aos 3 anos, ele começou na escolinha e hoje, aos 4 anos e 6 meses, ele já se alimenta normalmente. O que ele mais gosta de comer? Chocolate. Não preciso mais sair com a marmita dele em aniversário ou restaurante, mas sempre controlamos a quantidade, pois ele tem um intestino muito sensível. Ele continua com o acompanhamento da gastroenterologista, que foi fundamental durante todo o processo. Quando olho para trás e lembro de tudo que já tive que passar, penso que passaria tudo de novo, para vê-lo hoje sem dores, sem restrições alimentares. Sei que, graças a Deus, meu filho hoje, apesar de controlado, pode se alimentar normalmente. Mas sei que muitas mamães ainda continuam na batalha. Por isso, deixo meu relato para que vocês, mamães e papais, não desistam. No final, tudo vale a pena. Bom, a partir desse relato, a gente, tem a certeza de que existe, assim, uma grande ignorância, um desconhecimento da sociedade quanto ao que essa criança tem, Porque como assim passar alguma doença para a criança ou a criança passar a doença para outra pessoa, Então, a gente percebe que essa falta de informação leva à discriminação e à dificuldade de socialização. Então, são coisas assim que também tem toda essa parte, cultural, que a gente precisa levar em conta quando a gente está fazendo uma orientação, para as mães. Aí, continuando, para depois a gente entrar na técnica dietética como um todo, para a dieta isenta de leite e de ovo, nós temos o que a segunda maior colocada em alergia alimentar é a alergia ao ovo, tá? Então, afeta especificamente 0,8% de todas as crianças e 1,3% das crianças menores que 5 anos, tornando a segunda alergia alimentar depois da alergia do leite de vaca. Então, aqui, só lembrando que a alergia do ovo também é mais ou menos como a alergia à proteína do leite de vaca, onde a gente tem que fazer a introdução, perceber as reações e depois a dessensibilização. A alergia ao ovo pode ir mais ou menos até uns 6 anos, E é difícil de permanecer na vida adulta, mas ainda alguns casos podem acontecer. Então, existem 5 proteínas do ovo conhecidas que foram implicadas em reações mediadas por IgE. Como se sabe que algumas dessas proteínas se desnaturam quando aquecidas, um subconjunto de pacientes com alergia ao ovo pode tolerar o ovo que tenha sido extensamente aquecido. Mas pensa, como é que eu vou dar um ovo cozido por 30 minutos? Então, quem é aí da técnica dietética sabe que a proteína do ovo ela vai começar a desnaturar aí com 65 graus e a gente vai ter uma cocção do ovo entre clara e gema com 10 minutos.
Depois de 10 minutos, a gente já começa, né, a ter uma reação indesejada, né, do ovo. Então, é uma sugestão, mas vamos dizer que tecnicamente não recomendada. O período... Aqui ficou uma formataçãozinha, mas vamos lá. Então, o período em que mais se diagnostica geralmente, né, tem um bom prognóstico, espera que se resolva na maioria das crianças em idade escolar. Então, é o que eu disse, pode ser, ela é diagnosticada em algumas crianças, pode ser diagnosticada ainda quando toma uma vacina, né? E essa vacina, ela é feita a partir do ovo. Então, é uma possibilidade, ou o mais comum, as crianças quando começam na faixa etária de introdução alimentar, né? Então, quando a criança começa a comer, a partir aí dos 6 meses, ela pode já apresentar essa alergia. Os estudos existentes sobre a história natural da alergia ao ovo relatam resultados amplamente contrastantes no que diz respeito à idade média, em que a tolerância se desenvolve. Em contraste com estudos anteriores, uma grande revisão retrospectiva de prontuários de crianças atendidas em um centro de referência terciário relatou que apenas 12% das crianças superam a alergia ao ovo até os 6 anos de idade e 68% superam a alergia até os 16 anos de idade. Então, isso foi um estudo, né, realizado que deu esses índices, tá? Então, nós temos aí uma ampla, né, idade para ter essa alergia do ovo realizada, assim, isenta. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho da colaboração na técnica 2 para a PLV e a dieta isenta de ovos. Então, vamos lá. Como eu disse, né, nas nossas aulas aqui de técnica 2, nós testamos algumas receitas onde a gente faz, né, a retirada desses itens e após as receitas preparadas, não vou dizer que a gente faz uma análise sensorial, porque é uma coisa meio informal ali entre os alunos, mas pelo menos a gente tem uma ideia de como essas receitas ficam e se podem ou não ser indicadas. Então, algumas vezes, ou a maioria das vezes, quando a gente faz a dieta para alergia à proteína do leite de vaca, a gente já retira os ovos, tá? Então, nessas aulas de técnica dietética, a gente coloca receitas e as mesmas são testadas. Opa! Bom, então esse aqui, Sem Leite com Sabor, foi o livro que essa minha aluna resolveu fazer para o TCC, depois do relato da tia, que foi aquele relato que eu li para vocês. Como, né, a criança já tinha deixado de amamentar, a mãe queria receitas, né, para essa criança poder socializar, que o que tem de mais difícil hoje é isso, principalmente quando a criança está em idade escolar. Mas antes da idade escolar, as crianças, elas estão na sociedade. Elas estão em aniversário, elas saem de casa para visitar os parentes, elas estão com os pais em lugares onde elas não podem consumir outro alimento que não sejam esses restritos. E aí, essa minha aluna fez, né, esse livro com várias receitas. Então, esse aqui à nossa direita é o pão de quê. Esse pão de quê, a gente já fez em 2 versões. Uma a partir da mandioca salsa, não sei se vocês chamam de mandioca salsa ou batata baroa, e da mandioca também, só mandioca cozida, ou aipim, né? E aí ele não vai, óbvio, né? Nada de leite nem queijo.
E esse, se eu não me engano, ele tem ovo, mas eu não... Ou mandioquinha, olha isso aí. Mas assim, a única coisa que a gente percebeu que a textura fica muito boa, ele vai polvilho, doce, azedo e um pouquinho de fécula de batata, e ele fica muito gostoso. A gente achou que se colocasse uma levedura nutricional, talvez ele ficasse ainda melhor, né, pelo saborzinho um pouco mais, como que eu posso dizer, mais picante, uma coisa que lembra mais o queijo, tá? Do outro lado, a gente tem o bolo de chocolate, que na verdade é um bolo à base de cacau, tá? O bolinho de chuva também, ele é um sem ovo, esse é sem ovo e sem leite, e ele é com banana. Então, ele é banana, farinha, e ela usou muito as bebidas à base de aveia, a bebida à base de arroz, bebida à base de amêndoas. Então, todos foram substituídos por bebidas vegetais. Lembrando que a criança tem mais de 1 ano, né? E aqui desse outro lado é uma aluna nossa, né? A gente não colocou todas as fotos, mas algumas fotos para dizer que nós estamos aí no nosso laboratório. Então, aqui, né, os pré-preparos dessas receitas. Esse sour cream, ele é à base de castanha. A gente deixa a castanha do Brasil de molho. Depois a gente, né, descarta a água, bate com um pouquinho de água, limão, sal, e aí se quiser colocar algum tempero, e depois consome com um biscoitinho, a gente também colocou com pepino, com cenoura, fica uma delícia. Esse aqui foi bem aceito também pelo pessoal. Então, desses daqui, todos foram muito bem aceitos. Então, eles estão nesse livrinho, né? E aqui eu vou mostrar para vocês um pouco das receitas, né? Que ela preparou para ir fazendo. Então, ela desenvolveu, né? Assim, lógico que ela não descobriu, né? Mas ela reproduziu. Então, bebida à base de arroz, e ela fez toda a ficha técnica de todas essas preparações. Então, é possível também, né, que ao montar as receitas, a gente saiba onde tem um pouco mais de proteína, um pouco mais de carboidrato a partir das fichas técnicas, tá? Então, ela fez bebida à base de arroz, bebida à base de coco, à base de inhame, desculpa, à base de amendoim. E aqui as preparações com as bebidas que ela fez, né? Então, aqui ela fez uma vitamina de abacate, aqui ela fez uma outra bebida de arroz com coco, essa daqui foi o inhame, o chocolate quente de inhame, de bebida à base de inhame, e aqui ela fez uma outra bebida também à base de castanha de caju, tá? E como ela pensou, né? E o que é interessante para esse trabalho, que é atender a criança, né? Com aquilo que ela vê. Então, ela vai no aniversário, ela quer o brigadeiro, ela quer o beijinho, ela quer o cajuzinho. Numa festa junina, ela quer uma canjica, ela quer um bolo. Então, tudo foi pensado no atendimento dessa criança para eventos reportados a crianças, né? Que são os aniversários e festas dentro de uma socialização. Então, aqui ela fez um brigadeiro de biomassa de banana verde e cacau, o beijinho de arroz, né, cozido, e leite de coco. O cajuzinho é o condensado de amendoim, que ela também fez a partir do leite de amendoim, ela fez o condensado e o amendoim. E aqui, né, o milho de canjica e leite de coco. Depois ela fez alguns salgados também, né? Então, aqui a gente tem o pão de batata com recheio de frango. O empadão, ela fez na versão grande, fez a empadinha
saladinha, que também pode ser servida, né, para a criança. Ela fez uma sugestão de pizza, lógico que ela colocou, né, um molho a partir de uma das bebidas que ela fez, e mais o brócolis. Não sei se é assim tão aceito, mas a criança que não consome, né, nenhum tipo de queijo, a gente experimentou como adulto, a gente gostou, mas é uma proposta para criança também. E essa aqui é uma focaccia, né, que pode levar também no evento de família, e não é só a criança que vai comer, e ela vai conseguir socializar, né, ali naquele ambiente. E dizer para vocês, né, que hoje eu estou com, dentro da disciplina, a gente trabalha, né, com outras doenças, eu estou com uma aluna fazendo um e-book só com receitas para celíaco. Essa minha aluna, ela é celíaca e ela está fazendo isso com coisas que ela gosta de comer e que ela não encontra. E uma outra aluna também, tudo isso depois de passar pela disciplina de técnica 2, desenvolveu um livrinho infantil, né, uma historinha, para contar para crianças com idade de 4 a 6 anos o que é a doença celíaca e como que ela descobriu, e no final também tem uma receita, e é muito interessante que nessa historinha que ela conta, ela era isolada, as crianças não chegavam até ela na hora do recreio, né? E eles diziam, né? Deixavam ela afastada, e esse amiguinho pediu para a mãe fazer uma receita sem glúten e levou um dia um cupcake para eles socializarem. Então, assim, a gente fica feliz por ter, né, uma interação dessa disciplina com o dia a dia, né, das nossas alunas, e elas entenderem que isso que elas vão trabalhar, elas vão encontrar aí nos hospitais, nos ambulatórios, e que elas precisam, né, estar preparadas para isso. Então, eu espero que eu tenha atendido aí ao tema, atendido ao que vocês, né, queriam, assim, que vocês pudessem absorver com esse tema. E agradeço a todos e fico aberta a algum questionamento. Muito obrigada, professora Angélica. A tua palestra foi muito ilustrativa para mim, que não tenho muito contato. Sim, eu acredito que esta nova forma de encarar a técnica dietética nas universidades irá abrir uma oportunidade muito maior para nossos alunos e futuros nutricionistas. Atualmente, a disciplina de dietoterapia ela é muito mais teórica. O nutricionista, o aluno de nutrição não recebe a parte prática, e eu acho que esse é ter uma técnica dietética 2 que confronte o aluno com sua futura realidade, com a prática clínica, tendo um olhar ampliado, multidisciplinar e voltando-se às habilidades culinárias. E então, muito disso, muito da prática da técnica dietética 2 perpassa pelas habilidades culinárias. E eu te faço uma pergunta, vou iniciar a rodada de perguntas, sim? Vocês, a universidade teve algum problema ou resistência para abrir esta nova disciplina? Ou foi muito bem aceita? Como foi todo esse processo? Bom, Beth, essa é uma excelente pergunta. A gente está até hoje batalhando aqui com a universidade. Como a técnica 2 ela exige, né, alguns tipos de ingredientes diferentes, algumas coisas assim um pouco fora da realidade, né, de licitações, de coisas desse tipo, a gente teve problema principalmente com a aquisição, né, desses alimentos para a disciplina. Isso só da universidade com a disciplina. Porém, o curso foi assim, eles disseram que foi
uma excelente né, tomada de decisão de colocar essa disciplina, porque eles só viam na teoria, como você mesma acabou de dizer, né? Então, eles entendem teoricamente. E muitas vezes, quando eles vão preparar as receitas, e a gente tem 2 provas práticas nessa disciplina, e eles têm que trazer um caso, né? E eles querem assim, eu falo, ué, mas a pessoa, quando ela tem a obesidade, geralmente está associada a uma hipertensão, a uma outra coisa. Elas querem tirar porque dá muito trabalho, sabe? Montar a dieta, ou um cardápio, ou uma preparação para quem tem mais de uma doença associada, né? E aí eles têm que dar o jeito deles, eles têm que pesquisar, eles têm que estudar para conseguir. Então, assim, o curso viu com excelentes olhos a introdução dessa disciplina. Muito obrigada, Angélica. Agora temos 2 pessoas na lista, assim, a Rosângela Becerra queria fazer uma pergunta, não sei se ela falece muito boa a sua palestra, bem interessante. Em relação às alergias a castanhas, tem algum relato na literatura? Está perguntando a Rosângela Becerra. Então, assim, eu não pesquisei sobre alergia ao leite vegetal, né? Também a partir das castanhas. Mas o que a gente também procura trabalhar é com leite de arroz, quando a gente sabe, né, que pode vir a ter algum tipo de alergia, ou familiar, ou associada, e o leite de aveia também. Então, são os 2 que a gente substitui e não usa as castanhas e nem o leite, né, o leite de vaca. Bom, obrigada, Angélica. A professora Semiramis tem uma pergunta. Angélica, obrigada pela aula, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí. A gente sempre se encanta, né, com o trabalho da Angélica, muito bacana. Bom, queria cumprimentar todo mundo que está na sala também, prestigiando a aula da Angélica aqui do SIG. Eu fiquei muito impactada com o depoimento das pessoas, Angélica, que você trouxe. Que coisa forte, não? Como o sistema de saúde ainda não está preparado para quebrar, inclusive, esta sensação. Imagina as pessoas terem que evitar tantas situações de risco e ficarem com medo de serem elas as responsáveis, não é? Eu fiquei bem obrigada por você ter compartilhado esses depoimentos. Acho que isso nos, assim, amplia o senso de responsabilidade que a gente tem, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção é como aumentou a prevalência, né? Impressionante como tem aumentado. E eu acho que isso tem forçado, né, nas políticas públicas a contemplação de apoio às famílias que não conseguem alimentar as suas crianças com leite de vaca ou com leite de uma forma mais ampla, né? E penso que depois também da inclusão da alimentação como direito social em 2010 na Constituição, as demandas judiciais também devem ter aumentado bastante, né? A judicialização do exercício do direito de receber apoio do sistema de saúde no fornecimento de fórmulas. E aí eu fiquei pensando em 2 coisas. A primeira é que a Política Nacional de Promoção e Proteção ao Aleitamento Materno tem dado um resultado fantástico, né? A gente tem, entre outras ações, vacinação, ampliação da cobertura de atendimento nas unidades básicas, a gente vê aí uma queda da mortalidade infantil super importante, uma ampliação mais modesta do que a gente queria, né, da prevalência de aleitamento materno, mas eu acho que esse é um desafio para a gente, né, quando trata de questões relacionadas à alergia à proteína do leite e outras alergias. Então, assim, estava pensando sobre isso, né, mas o que eu queria te ouvir mesmo é o seguinte: primeiro, que a opção na política pública normalmente é, e eu acho que para a maior parte das famílias, mesmo fora do atendimento da política pública, o formulado com soja. E aí eu fico pensando nas implicações outras, né, da gente usar um grão que está tão sujeito à contaminação por agrotóxicos como está no Brasil. Então, a gente tem uma saída que não é, está muito longe do ideal, né? E aí, a sua
participação, né, nessa manhã hoje, trazendo para nós as soluções que vocês têm desenvolvido com extratos de outros vegetais, me parece um caminho bem interessante para a gente divulgar também que, para o gestor público, a gente não precisa só usar o formulado com soja, né? Existem alternativas e uma outra questão, e aí é que vem a minha pergunta, que nas suas fichas técnicas, eu acho que esse material tinha que ficar disponível lá no portal do Ministério da Saúde, sabe, Beth? Estava aqui pensando, né? Porque é muito importante, isso pode ajudar bastante gente, da gente encaminhar também demandas para análise da composição nutricional dos extratos. Porque Sim. na dietética, o que a gente consegue fazer? Né? Você consegue extrair da castanha, do arroz, da aveia, né? Aquela parte solúvel, que tem uma parte dos sólidos, mas grande parte dos sólidos totais não fica ali. Não, se perde, né? Se perde, né? É a questão que estamos enfrentando. Estou vendo que a Cris está aqui, a Natália também, com a aquafaba do grão de bico, né? Nós fizemos a caracterização química. Se existe, do seu conhecimento, alguém que já está trabalhando com a caracterização química desses extratos. Enfim, essa é a minha pergunta. Desculpe se eu falei muito, mas é que eu fiquei bem... Não, imagina. Não conheço, Semiramis. Realmente é algo assim que a gente desconhece e, como você bem disse, né, para fazer uma análise química de todas essas preparações a gente não tinha condições, né? Ela tem, sim, as fichas. Opa, caiu a minha conexão? Não caiu, não. Estamos te ouvindo bem. Que apareceu aqui. Ela tem, sim, as fichas técnicas, posso tentar, né, resgatar com ela isso, mas a gente não fez realmente essas análises e eu realmente desconheço quem esteja trabalhando com isso, porque eu também acredito que essa falta de informação, essa falta de... como que eu posso dizer? Despreparo, vamos dizer assim, né? Eu acho que hoje, até mesmo os profissionais, né, que saem das universidades, ele tem um despreparo por desconhecimento. Então, a gente tem que pensar nisso, porque se está aumentando dessa forma, né, o diagnóstico e essa prevalência, a tendência não é diminuir, né? A tendência é aumentar. E é que eu penso que quando a gente vai definir, sabe, linhas de financiamento à pesquisa, quais são as prioridades, né? Então, a gente sabe que tabelas de composição de alimentos no Brasil ainda são um desafio para quem empreende nessa área, quem assume a bronca de organizar os protocolos e fazer as amostragens, né? Então, sim, tem aí alguns grupos que estão bastante mais à frente, mas eu fico pensando nisso. Acho que é um financiamento muito importante você fazer a caracterização química dessas preparações culinárias que são tão úteis para atender um número crescente de pessoas com diversas restrições alimentares, entre elas a alergia, né? As diferentes alergias alimentares. Mas, enfim, só queria te ouvir por isso, mas acho que a gente pode, num desdobramento futuro, quem sabe, até tentar se organizar no SIG, né, Betsy, para puxar essa conversa de uma maneira mais organizada com quem puder nos ajudar na direção de avançar, não é? Até porque o Ministério da Saúde, dentro da SEGAM, tem uma linha de financiamento específica para esta alergia, para a proteína do leite de vaca. Então, seria bom, eu acho que aproximar-nos, ter um diálogo mais fluente, sim, com o Ministério, fazendo uma proposta, sim, já que você tem uma linha de pesquisa importante e que esse número de diagnóstico da prevalência vem aumentando significativamente, acho que poderíamos ter uma aproximação ao Ministério para poder nos colocar à disposição, sim, com conteúdo, conhecimento, fichas técnicas e produtos, sim, produtos concretos. Temos produtos concretos, tá? Eu vou ler as felicitações aqui, parabéns, a Semiramis, parabéns a vocês, os seus estudantes. Eu também faço minhas as palavras da professora Semiramis. A Natália Valentim disse, ótima aula, obrigada. Aline Rissato disse, parabéns, Angélica, muito bacana o material desenvolvido.
A Josiane Luti diz, muito bacana todo o trabalho, parabéns a todos os envolvidos. A Samantha Betancourt disse, parabéns, Angélica, muito interessante ouvir a experiência e integrar diferentes áreas na nutrição com foco na dietética. A Cristiane Medeiros disse, parabéns por abordar esse tema, sou celíaca, mãe de intolerante, disse, ótima aula. A Mara Cleira Trevisan disse, bom dia, parabéns pelo evento, sou docente da disciplina TD2, de Teoria e Prática, e vejo cada vez mais essa necessidade. Minha sugestão quanto ao encaminhamento da professora Semira seria um trabalho conjunto com as disciplinas de bromatologia e TCC e iniciação científica. Ótima ideia. Eu acho que a gente tem que, como se diz, fazer as inter-relações entre outras disciplinas e poupar o trabalho dos outros. Se já foi feito, vamos unindo esforços e aproveitando melhor. Disse o Ciro Bittencourt, muito boa palestra, obrigado. E a Josi tem outra pergunta também. Josi? Oi, bom dia a todos, bom dia, Beth, Angélica, o pessoal aqui da nossa plateia. Na verdade, alguma curiosidade, Angélica. Você, na hora que você estava comentando lá das preparações, você disse que a análise sensorial, da maioria das vezes, foi feita pelos próprios adultos, né? E eu fiquei pensando, né, quando a gente tem o hábito de comer muitas coisas, né, a gente não tem restrição, eu acho que a nossa avaliação sensorial ela acaba sendo mais exigente de até uma própria criança, né, uma criança ou uma pessoa que tem a restrição. E é isso que eu fiquei curiosa para saber. Será que a avaliação de vocês não seria muito mais positiva, né, se o público que avaliasse seja um público que tem, sim, presente essa restrição? E se vocês pensaram nisso, se vocês pensaram na dificuldade, que também eu sei que não é fácil, né? A grande maioria das crianças são crianças envolvidas, não sei quanto a população que vocês poderiam ter, pensando população de estudo, né? Ali disponível para fazer essa preparação, que a gente sabe toda da logística, né? A preparação no laboratório, essa criança está lá depois para consumir. Mas eu queria saber porque eu fiquei pensando que, com certeza, para nós, né, que temos o hábito do consumo do leite de vaca, a gente vai ser mais crítico, eu acho, em relação a essa avaliação dessa preparação, né? Mas uma pessoa que tem uma alimentação restrita, quando tem a possibilidade de consumir outros alimentos, eu acho que isso muda muito, né, nessa análise sensorial. Então, é isso que eu queria ouvir de você disso, que vocês pensaram, discutir a respeito, e se também, em relação a esse material que vocês divulgaram, ele é acessível de forma pública, pensando até na divulgação, né, a gente auxiliando nessa própria divulgação desse material, não sei se vocês conseguiram colocar já em alguma plataforma, é só por curiosidade mesmo. Eu ia olhar lá no seu Lattes, mas já que você está aqui, eu já pergunto, porque às vezes é um trabalho tão bonito e a gente sempre está em tantos grupos, né? Então, às vezes, se ajuda, de uma certa forma, a divulgar isso, né? Mas é isso. Mas parabéns pelo trabalho, Angélica, muito bacana. Tudo que vocês fizeram, fico muito feliz aí com os resultados, né? Obrigada. Bom, Josiane, a primeira pergunta sua na verdade, olhando por esse lado, é verdade mesmo, né? A pessoa que não está habituada a ter a restrição, ela acaba, assim, sendo mais crítica, né? Mas a gente não pensou em trabalhar com crianças por conta, assim, realmente de todo o caminho, né, a seguir, autorização dos pais, o comitê de ética, acessibilidade também, né, para a gente levar até a UFPR seria um pouco mais complicado. Então, a gente não pensou nessa questão ainda de fazer análise com as crianças, tá? E quanto ao material, é uma ótima pergunta. Eu falei que eu ia puxar o cabelo da minha aluna, a orelha e tudo. Ela não, eu já, sabe, né? Quando forma, porque o dela foi o TCC, né? Aí formou
e aí, Camila, vamos colocar em e-book? Ah, vamos, professora. Ela começou a trabalhar, né? Tá, vamos, professora. Eu falei, então tá, vamos. Eu vou já pegar, vou fazer a ficha catalográfica, não sei o quê. Ah, tá bom. E não vai, menina. Eu não sei mais o que eu faço com essa Camila. Então, ainda não está publicado. Entendi. Angélica, não, vou fazer as sugestões aqui. Vê com a própria biblioteca, porque às vezes é só cadastrar o ISBN, eles publicam na própria, não sei, né? Eu vejo materiais, alguns materiais que a gente fazia isso, né? A gente consultava a biblioteca, ela colocava o ISBN no documento, fazia essa ficha catalográfica e pelo menos colocava disponível ali, né? Nas bases ali da própria biblioteca e do instituto, né? Da faculdade. Sim. Talvez uma coisa simples mesmo, né? Porque às vezes transformar em e-book tem uma burocracia um pouco maior, mas já esse material em PDF, né, já é um acesso, né? Vai estar ali um link, teria um acesso mais fácil para você poder ajudar aí na divulgação, a gente também ajudar na divulgação. Mas obrigada, viu? Mas eu que agradeço, foi uma boa ideia. Eu vou até ver com a nossa biblioteca aqui se é possível a gente fazer alguma coisa para tornar público. Eu canso de falar, falei, gente, vocês já fizeram todo o trabalho e vai parar aqui, vai engavetar. Eu falo, meu Deus do céu, eu não me conformo, sabe? Porque, assim, é um trabalho lindo e é desgastante. Ela passou 1 ano e meio fazendo isso, porque ela começou no TCC1 e terminou no TCC2, então ela teve bastante trabalho até arrumar, né, fotógrafo, alguém para fazer layout, para isso, para aquilo. Aí engaveta. É difícil, mas eu vou tentar. Bom, para finalizar, alguém mais quiser fazer um comentário, pode levantar a mãozinha ou colocar no chat, que a Lília Sago também disse parabéns pela palestra, Angélica, e também pelo lindo trabalho que vocês desenvolveram na TD2. Obrigada, gente. Bom, e eu acho que uma palestra como esta, uma aula como esta, estimula a todos, se temos docentes de técnica dietética presentes aqui na plateia, eu acho que um estímulo a quem não tem a ter técnica dietética 2, com um enfoque nas oficinas culinárias para dietoterapia, e estimular aos outros professores e as outras universidades a incluir dentro do PPP esta disciplina que é muito importante para a formação do futuro nutricionista. Eu não sei se a Aline Feisato está presente, acho que está. Ela tem um artigo que pouquíssimos pacientes saem dos consultórios com orientações dietéticas adequadas para o paciente. Muito mais em situações como uma alergia alimentar tão forte, sim, para poder que esse paciente tenha alguma orientação. Bom, eu acho que não... Isso mesmo, disse ela, estou aqui, disse a Aline Feisato. É isso mesmo. Pouquíssimos nutricionistas terminam suas consultas não sabendo orientar de forma prática como devemos lidar com a alimentação dele mesmo ou de um paciente onde esse indivíduo é responsável. Então, eu acho que podemos, não tendo mais perguntas no chat e com as mãozinhas levantadas, podemos dar por finalizado esta reunião que foi muito proveitosa para todos os aqui presentes. Então, estou finalizada. Alguma palavra mais, Angélica, para você? Eu gostaria, né, de agradecer a todos e todas presentes aqui, dizer que realmente eu concordo, né, com vocês nessa questão do aluno, ele tem essa necessidade de aprender as doenças, mas não adianta aprender as doenças se ele não sabe lidar com
a indicação de como ele pode minimizar essas questões usando o alimento, né? Porque muitas vezes eu digo, o aluno de nutrição às vezes esquece que a ferramenta de trabalho dele é o alimento. Então, ele tem que saber as transformações desses alimentos e quais são as necessidades e como a gente pode juntar diferentes tipos de alimentos para atender a necessidade do nosso paciente. Então, se ele sai da nutrição sem conhecer o alimento, ele não vai ser um bom profissional. E muitas vezes eles não veem a técnica dietética, nem a 1, nem a 2, como uma forma de se preparar para o mercado de trabalho. Infelizmente, eles veem aquilo ali como, eu vou fazer e vou comer. Eu não sei se com vocês acontece isso, mas às vezes ele só quer preparar para ver se vai ficar bom ou se vai ficar ruim. Mas o fato é que ele tem que entender que aquilo ali ficou bom, mas e com ingredientes que atendam às necessidades desse paciente. E que ele é um vetor para construir coisas que sejam benéficas para esses pacientes, né? Então, ele que vai indicar, ele que vai orientar, e se ele não conhece, ele não sabe orientar. Então, muito obrigada e agradeço a todos aqui que estiveram e as felicitações. Obrigada. Muito obrigada a todos pela presença, por ter ficado até o final da exposição da professora Angélica. Eu me despeço de vocês com um forte abraço e até o próximo webinar.